E aí, pessoal da química, quem nunca ficou com aquela dúvida na hora da prova? É SN1, é SN2, E1 ou E2? Pois bem, quem passa por isso está no lugar certo. A gente vai decifrar juntos esses 4 caminhos que competem entre si e transformar essa confusão toda numa forma de prever qualquer reação com muito mais segurança. O nosso plano de ataque é bem simples. Primeiro, a gente vai mapear as 4 possibilidades. Depois, um mergulho fundo no mecanismo SN2 e na jornada da SN1. Na sequência, vamos colocar substituição e eliminação frente a frente para entender como essa competição funciona. E no final, a parte mais importante, vamos aplicar tudo em questões de prova para não ter mais erro. É aqui que o desafio começa. A gente pega uma molécula, um haleto de alquila, joga uns reagentes e aí? Qual desses 4 caminhos que parecem tão parecidos a reação vai realmente seguir? É como um trabalho de detetive molecular e a gente vai aprender a seguir as pistas certas. Beleza, para começar, vamos dar uma olhada no panorama geral. Pensem que estamos investigando um caso e temos 4 pistas principais para seguir: o substrato, o reagente, o solvente e as condições da reação, como a temperatura. Essa tabela aqui é basicamente a nossa cola oficial para entender tudo. Observem como cada fator, o substrato, o reagente, o solvente, cada um deles empurra a reação para um caminho diferente. É bom guardar essa imagem na cabeça, porque a gente vai voltar nela várias vezes para decidir o rumo das reações. Bora mergulhar no nosso primeiro mecanismo, o SN2. Pense nele como uma emboscada molecular. Tudo acontece de uma vez só, num movimento único e perfeitamente sincronizado. O 2 no SN2 quer dizer bimolecular. E por quê? Simples. A velocidade da reação depende de 2 coisas se chocando ao mesmo tempo: o substrato e o nucleófilo. É um passo único, tudo junto, sem intermediários. É esse passo que define o ritmo de toda a reação. E essa imagem aqui é fantástica, porque mostra a consequência mais importante da SN2, a inversão total da configuração lá no centro quiral. É muito comum a comparação com um guarda-chuva virando ao contrário numa ventania. A configuração literalmente vira do avesso. O grande inimigo da SN2 é o tal do impedimento estérico. Basicamente, é o trânsito em volta do carbono. Olhem só no gráfico como a reatividade cai drasticamente. Para haletos de metila, o caminho está livre, mas quando a gente chega nos substratos secundários e principalmente nos terciários, não tem espaço. O caminho do ataque por trás está totalmente bloqueado. É que nem tentar estacionar um caminhão numa vaga de bicicleta. Não dá. Ok, já vimos a SN2. Agora, bora ver outro lado da moeda, a SN1. Aqui a história é diferente. Ela acontece em 2 etapas. E a grande estrela desse mecanismo é um intermediário bem instável, mas super importante, o carbocátion. Aqui o processo tem 2 atos. Primeiro, o grupo de saída, ele simplesmente vai embora sozinho. Essa é a etapa lenta. É ela que segura a reação inteira. E como a velocidade só depende dessa molécula se quebrando, a gente chama a reação de unimolecular, ou SN1. Para uma reação SN1 acontecer, o carbocátion que se forma precisa ser estável o suficiente para existir por um tempinho. E essa estabilidade aumenta com a substituição. Dá para ver bem aí na pirâmide. Por quê? É que os grupos alquila vizinhos meio que doam densidade eletrônica e ajudam a estabilizar aquela carga positiva. É por isso que haletos terciários são os substratos ideais para SN1. Pensem assim, para chegar num lugar mais estável, o caminho é mais fácil, tem menos subida. O postulado de Hammond diz basicamente isso. Como o carbocátion terciário é mais estável, a montanha de energia para chegar nele é mais baixa. E se a montanha é mais baixa, a reação é mais rápida. Como aquele carbocátion que se forma é plano, tipo uma folha de papel, o nucleófilo pode atacar por cima ou por baixo. A chance é a mesma. O resultado? Se o carbono era um centro quiral, a gente acaba com uma mistura 50-50 dos 2 enantiômeros. É o que a gente chama de mistura racêmica. E aqui vem outra pista fundamental, o solvente. Solventes polares próticos, como água ou álcool, são um sinal fortíssimo de que o mecanismo é SN1. Eles funcionam como uma rede de segurança, estabilizando tanto o carbocátion quanto o grupo de saída que se formam na ionização. Ok, até agora a gente falou de reagentes que atacam o carbono, os nucleófilos. Mas e se o reagente, em vez de atacar, preferir arrancar um próton de um carbono vizinho? Bom, aí a gente entra no território das reações de eliminação,
E1 e E2, e elas competem o tempo todo com a substituição. Imaginem um reagente grandão, meio desajeitado. Ele não consegue se espremer para atacar o carbono lá no meio, ou seja, é um péssimo nucleófilo. Mas, por outro lado, ele consegue pegar com facilidade um próton que está ali exposto na beirada da molécula. Ou seja, ele atua como uma ótima base. É exatamente por isso que bases fortes e volumosas favorecem a eliminação. Quando rola uma eliminação, a natureza sempre busca o que é mais estável. A regra de Zaitsev diz que o produto principal vai ser o alceno mais substituído, porque ele é energeticamente mais estável. Tem exceção? Claro. Se a gente usar uma base muito volumosa, ela vai pegar o próton mais fácil de alcançar, formando o alceno menos substituído, o produto de Hofmann. E aqui vai uma dica de ouro, daquelas para anotar para a prova, a temperatura. O calor é uma pista fundamental. As reações de eliminação são favorecidas pela entropia, porque elas criam mais moléculas, mais desordem. Então, se a gente esquenta a reação, a chance de ter um produto de eliminação aumenta e muito. Beleza, agora que a gente já tem todas as ferramentas, chegou a hora da verdade. Vamos aplicar tudo isso para resolver 2 exemplos clássicos, do tipo que adoram aparecer em prova. Vamos lá, primeiro caso. Deem uma olhada na reação. Aleto primário com cianeto de sódio em DMS. Pensem um pouco. Substrato, reagente, solvente. Qual caminho isso vai seguir? Vamos juntar as peças. Substrato primário, ponto para CN2. Cianeto, um nucleófilo forte. Outro ponto para SN2. Solvente DMSO, que é apular, aprótico, isso praticamente grita SN2. Aqui não tem nem o que discutir, é um caso clássico de livro de SN2. Agora, vamos para um segundo desafio, um cenário bem diferente. Um alueto terciário dissolvido em etanol quente. E aí, para onde essa reação vai? Aqui o jogo virou completamente. Substrato terciário? Já pode esquecer SN2 e E2 com base forte. O etanol é um nucleófilo fraco e uma base fraca, o que já aponta para SN1 e E1. Mas qual é a pista final, a decisiva? O aquecimento. Lembram que calor favorece a eliminação? Então, apesar de poder formar um pouquinho de produto SN1, o caminho principal aqui com certeza vai ser a E1, formando o alceno. Então, qual é a grande sacada disso tudo? Não se trata de decorar um monte de reações, se trata de aprender a investigar. Ao analisar esses 4 fatores, substrato, reagente, solvente e temperatura, de forma sistemática, esse quebra-cabeça complexo se torna previsível. É sobre reconhecer os padrões para prever o resultado com confiança. E aí, pessoal, hoje a gente vai desvendar uma daquelas reações clássicas de química orgânica que é, assim, campeã de pegadinhas em prova, a hidratação de alcenos. A ideia aqui é a gente explorar o mecanismo passo a passo para garantir que todo mundo chegue no produto certo e, mais importante, saiba como desviar das armadilhas. Ok, então vamos lá. A questão central é essa aí. Parece uma coisa simples, né? Adicionar água. Mas o perigo mora nos detalhes, principalmente quando a gente fala de mecanismo de reação. O nosso objetivo aqui é entender qual o caminho mais seguro para chegar na resposta certa, controlando exatamente onde cada átomo vai parar. Primeiro de tudo, o que a gente quer fazer? O nosso alvo principal é o que chamamos de hidratação de Markovnikov. Isso nada mais é do que adicionar uma molécula de água na ligação dupla, mas não é de qualquer jeito. Tem uma regra bem específica sobre onde o hidrogênio e o grupo OH devem se conectar na molécula. E tá aí ela, a famosa regra de Markovnikov. Um jeito bem fácil de lembrar é: o hidrogênio vai para o carbono que já tem mais hidrogênios. Simples, né? Isso dá pra gente uma previsão bem clara, quase uma receita de bolo que diz onde o H e o OH devem entrar. Parece fácil, certo? Mas vamos ver que essa receita pode dar bem errado. A primeira ferramenta que todo mundo aprende para essa tarefa é hidratação em meio ácido. Basicamente, a gente joga o alceno em água com um catalisador ácido e pronto. Pois é, não tão rápido. É justamente aqui que mora o perigo, sabe? Aquela pegadinha clássica que pode custar caro numa prova. E é aqui que a química começa a ficar muito interessante. Essa reação, que parece super simples, pode dar completamente errado. E essa armadilha tem nome e sobrenome: rearranjo de carbocátion. Basicamente, um intermediário instável, que se forma no meio da reação, resolve se reorganizar para encontrar uma forma mais confortável, mais estável. E isso muda totalmente o produto final que a gente esperava. Para a gente ver essa armadilha em ação, vamos usar um problema que é um clássico de prova.
Tá aí na tela o 3,3-dimetil-1-buteno. Se a gente aplicar a regra de Markovnikov de forma cega, o que seria o esperado como produto? E o que será que a realidade nos mostra? E olha só que loucura o resultado. O produto que a regra simples de Markovnikov faria a gente prever, o 3,3-dimetil-2-butanol, não é o que a gente encontra em maior quantidade. Em vez disso, a reação forma o 2,3-dimetil-2-butanol. A molécula literalmente se reorganizou no meio do caminho. A explicação para isso, como os materiais de estudo mostram, está toda na natureza do intermediário. A hidratação ácida forma o que a gente chama de um carbocátion livre, uma espécie química com carga positiva no carbono. E na química orgânica, a regra de ouro é estabilidade acima de tudo. Se a molécula tem uma chance de se tornar mais estável, pode ter certeza que ela vai. Vamos dar uma olhada nesse mecanismo em câmera lenta. Primeiro, a adição do hidrogênio cria um carbocátion secundário. Mas olha só o vizinho dele. Tem um carbono cheio de grupos metila. A molécula percebe que, se um desses grupos pular para o carbono positivo, a carga positiva muda de lugar e vai para um carbono terciário que é muito mais estável. Isso é o que a gente chama de deslocamento 1,2-metila. A água só vai atacar depois que esse rearranjo todo acontecer. Então, a pergunta que fica é: como a gente pode forçar a reação a se comportar? Como evitar esse rearranjo que bagunça tudo? Felizmente, na química orgânica, a gente tem uma ferramenta muito mais confiável, uma carta na manga para fazer exatamente o álcool de Markovnikov que a gente quer, sem surpresas no final. E essa solução se chama o oximercuração-desmercuração. É uma rota de 2 etapas que nos dá controle total sobre onde o grupo OH vai entrar e, o melhor, ela bloqueia completamente a possibilidade de rearranjos. É a ferramenta de precisão que a gente estava precisando. Certo. Agora vamos quebrar essa reação em partes, para entender direitinho como ela funciona. Entender o mecanismo é o segredo para nunca mais cair na armadilha do rearranjo. O primeiro passo usa acetato de mercúrio e água. A nuvem de elétron da ligação dupla do alceno vai lá e ataca o átomo de mercúrio. Só que em vez de deixar um carbocátion simples e solto para trás, ele forma uma estrutura muito mais interessante e principalmente controlada. E aqui está a grande sacada desse método. Ele forma o que a gente chama de íon mercúrio em ponte. Pensa num anel de 3 membros, os 2 carbonos da antiga dupla e o mercúrio. Como o mercúrio está ali segurando os 2 carbonos ao mesmo tempo, não existe um carbocátion livre para ficar passeando e se rearranjando. A estrutura fica travada, forçando a reação a acontecer exatamente onde a gente quer. Com a estrutura toda travada por essa ponte de mercúrio, a molécula de água, que funciona como um nucleófilo, ou seja, alguém que busca uma carga positiva, entra em ação. Ela vai atacar justamente o carbono mais substituído, seguindo a lógica de Markovnikov. E o mais importante, ela ataca pelo lado oposto ao da ponte de mercúrio. Esse ataque por trás é o que a gente chama de adição anti. Com o grupo OH e o mercúrio nos lugares certos, o segundo e último passo é bem simples. A gente precisa se livrar do mercúrio. Para isso, a gente adiciona borohidreto de sódio. Ele é um agente redutor, que de forma bem limpa troca a ligação carbono-mercúrio por uma ligação carbono-hidrogênio. E pronto, missão cumprida. Agora atenção, porque isso aqui é dica de ouro para a prova. O primeiro passo, a oximercuração, é super controlado. Ele define a posição do H e força a adição anti. Mas o segundo passo, a redução com borohidreto de sódio, esse é menos seletivo. Ele adiciona o hidrogênio sem um controle 3D específico. E o que isso quer dizer na prática? Se a reação criar um novo centro quiral, ou seja, um carbono ligado a 4 grupos diferentes, a gente acaba com uma mistura 50-50 das 2 imagens espelhadas da molécula, o que a gente chama de mistura racêmica. Beleza, agora que a gente já viu toda a teoria, que tal colocar a mão na massa? Vamos aplicar esse conhecimento em algumas questões que são a cara da prova, para solidificar o conceito e ver a diferença na prática. Vamos voltar para a nossa molécula problema lá do início, o 3,3-dimetil-1-buteno. Agora que a gente conhece 2 ferramentas diferentes para hidratar essa molécula, qual será o produto em cada um dos casos? Olha, essa comparação deixa tudo preto no branco. Usando o método ácido, o carbocátion fica livre, o que leva ao rearranjo e àquele produto inesperado. Agora, com a oximercuração, o íon em ponte impede o rearranjo e a gente obtém exatamente o produto que a regra de Markovnikov prevê. Fica muito claro que escolher o reagente certo é a chave do sucesso aqui. Agora, vamos para um novo desafio, dessa vez com o alceno cíclico, o 1-metilciclopenteno.
Esse exemplo é ótimo para testar o nosso entendimento sobre o resultado tridimensional da reação, ou seja, a estereoquímica. Vamos analisar os resultados. Ponto 1. A posição do OH. Segue a regra de Markovnikov direitinho, entrando no carbono mais substituído. Ponto 2. Rearranjo? De jeito nenhum. O íon em ponte está lá para garantir isso. E ponto 3. A estereoquímica. Como a adição é anti, mas o passo final não é controlado, a gente forma uma mistura racêmica, ou seja, uma mistura 50-50 dos dois enantiômeros possíveis. Então, a grande lição aqui é saber quando usar cada ferramenta da nossa caixa. Se ao olhar para o alceno, a gente percebe que a hidratação ácida vai formar um carbocátion que pode se rearranjar para ficar mais estável, aí não tem dúvida, usa a oximercuração, é o caminho seguro. Agora, se o carbocátion inicial já for o mais estável possível, como um terciário, por exemplo, aí a hidratação ácida simples provavelmente vai funcionar sem problema nenhum. E para fechar, fica uma pergunta que resume tudo. A chave para prever o produto certo não é decorar, é analisar as condições. A primeira pergunta deveria ser sempre qual é a natureza do intermediário que esses reagentes vão formar. Vai ser um carbocátion livre, solto, vulnerável a rearranjos, ou vai ser um intermediário controlado, que vai me dar exatamente o produto que eu quero? A resposta para essa pergunta ilumina todo o caminho a seguir. Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa revisão. Hoje a gente vai mergulhar num dos temas que mais dão dor de cabeça em química orgânica, a tal da estereoquímica nas reações de substituição. O nosso objetivo aqui é bem simples, garantir que nenhum ponto seja perdido com isso na hora da prova. Vamos desvendar isso juntos. Para começar, que tal a gente atacar uma questão que é figurinha carimbada em prova? Vamos chamar de nosso mistério de hoje. Olha, responder isso aqui na correria é pedir para perder ponto, sabe? É um erro clássico. Então, vamos com calma para entender como não cair nessa armadilha. E para resolver esse mistério e qualquer outro parecido, sempre do jeito certo, a gente precisa primeiro pensar como um detetive. E todo bom detetive precisa do quê? Das ferramentas certas na maleta. Então, vamos lá para a nossa primeira sessão, as ferramentas essenciais. Para a gente construir um caso sólido, a primeira coisa é entender a geometria da cena do crime, ou seja, a estrutura tridimensional da nossa molécula. A primeira ferramenta é saber identificar a quiralidade. Pensa assim, uma molécula quiral é como a nossa mão. A mão direita e esquerda são imagens no espelho uma da outra, mas não dá para sobrepor perfeitamente. Em orgânica, isso acontece quando um carbono se liga a 4 coisas diferentes. Esse detalhe é fundamental, porque é ele que faz o resultado estereoquímico da reação ser tão importante. E a segunda ferramenta é o sistema R/S. Ele é basicamente uma etiqueta que a gente usa para nomear a configuração exata de um centro quiral. A gente segue umas regrinhas de prioridade, geralmente olhando o número atômico, e vê se o arranjo segue o sentido horário, que é R, ou o anti-horário, que é S. Dominar isso é crucial para a gente conseguir acompanhar o que acontece com a molécula durante a reação. Bom, com as ferramentas em mãos, agora a gente vai investigar os nossos 2 principais suspeitos, ou seja, os 2 caminhos, os 2 mecanismos que uma reação de substituição pode seguir, SN2 e SN1. O primeiro da lista é o mecanismo SN2. Pensa nele como um ataque de surpresa, um movimento único, supercoordenado em que tudo acontece exatamente ao mesmo tempo. O processo SN2 é o que a gente chama de concertado, e aqui vem o ponto crucial. O ataque acontece por trás, pelo lado oposto de onde o grupo de saída está. Isso força a molécula a virar do avesso, que nem um guarda-chuva num vendaval, sabe? Esse fenômeno tem até um nome chique, inversão de Walden, e a marca registrada, a assinatura inconfundível do mecanismo SN2. Agora, o nosso segundo suspeito, o SN1. Esse aqui tem um método totalmente diferente. É uma abordagem mais calculada, em 2 etapas, e que deixa para trás uma pista muito, muito importante. Olha só que interessante. Na SN1, primeiro o grupo de saída vai embora. Puf, saiu. O que sobra? Um carbocátion. E essa é a pista, porque esse carbocátion é plano, ele é todo retinho. Se ele é plano, o nucleófilo que vai entrar pode atacar tanto por cima quanto por baixo. É como uma moeda, pode cair cara ou coroa. O resultado? A gente acaba com uma mistura de produtos, um pouco com a configuração original e um pouco com a configuração invertida. A gente chama isso de racemização. E aqui, pessoal, está uma pegadinha clássica de prova.
A gente fala que a SN1 leva à racemização, mas na vida real, essa mistura raramente é perfeita, 50% de cada. Por quê? Porque o grupo de saída, que acabou de sair, pode ficar ali por perto, meio que protegendo um dos lados do carbocátion. Isso faz com que o ataque pelo outro lado seja um pouquinho mais provável. O resultado é um leve excesso do produto de inversão. Fiquem ligados nisso. Essa tabela é para deixar tudo bem claro. É a nossa cola mental para diferenciar os dois mecanismos na hora do aperto. Mas se tiver uma coisa para decorar daqui, é a última linha, o resultado estereoquímico. SN2 sempre dá inversão, SN1 leva a racemização. Isso tem que estar na ponta da língua. Muito bem, seção 3. Resolvendo o caso. Agora que a gente já analisou os suspeitos e o jeito de cada um operar, vamos juntar todas as peças e finalmente resolver aquele nosso mistério do início, usando uma abordagem bem sistemática. Esse guia aqui é ouro. É um checklist de 5 passos para analisar qualquer reação de substituição. Ele nos força a olhar todas as pistas com atenção. O substrato, o reagente, o solvente, tudo. Só depois de analisar cada um desses pontos é que a gente pode, com segurança, decidir qual mecanismo está acontecendo. Então vamos voltar para a nossa pergunta original. O enunciado por si só já entrega 2 pistas gigantescas. Prestem atenção. Olha só, o problema já canta a pedra. Reação SN2. Não tem nem o que pensar. A questão já nos entregou o mecanismo de bandeja. E ainda confirma com o nucleófilo forte, que é uma condição típica para SN2. E, claro, diz que o haleto é quiral, o que significa que sim, a estereoquímica é super importante aqui. Portanto, o veredito é claro e direto. Se a reação é SN2 e o centro é quiral, o resultado é a inversão da configuração. Não tem meio termo. Se o reagente era R, o produto vai ser S. Se era S, vira R. Simples assim. Mistério resolvido. Certo. Então, depois de tudo isso, qual é a mensagem final? O que é crucial lembrar para não errar na prova? Esse slide aqui resume a ideia central que precisa ficar gravada. SN2 significa ataque por trás, que leva à inversão. SN1 significa carbocátion plano, que leva à racemização. O resultado estereoquímico não é aleatório, gente. Ele é uma consequência direta da geometria do mecanismo. Por isso, é tão importante sempre checar as pistas para decidir o caminho certo. No final das contas, o que a gente viu hoje mostra que a estereoquímica nunca é uma coincidência. Ela é uma consequência lógica, previsível, do mecanismo da reação. Então a pergunta que fica é, da próxima vez que aparecer uma reação, vamos procurar as pistas para desvendar o mecanismo? Ou vamos dar um chute arriscado? Entender o porquê, o mecanismo, é o que nos dá o poder de prever o quê? O produto final. E aí, química orgânica muitas vezes parece um quebra-cabeça gigante e super complexo, não é mesmo? Mas nesta análise a gente vai decifrar a lógica por trás de algumas das reações mais importantes. Vamos transformar essa confusão toda em clareza. Olha só o nosso plano de ataque. É bem simples. A gente começa entendendo a personalidade das moléculas. Depois, vamos conhecer os jogadores em campo. Em seguida, a gente aprende as 4 regras principais do jogo para, só então, montar o nosso guia estratégico. E claro, no final, a gente coloca tudo isso à prova. Vamos nessa? Então, para começar, vamos mergulhar na personalidade das nossas moléculas. O que faz elas reagirem? No fundo, tudo se resume a uma única palavra: polaridade. É aqui que está o grande segredo de tudo. Os elétrons numa ligação química nem sempre são compartilhados de forma igual. E essa diferença de eletronegatividade, sabe? Ela deixa o carbono com uma carga parcial positiva. Isso transforma num alvo perfeito, num ponto vulnerável, pronto para ser atacado. É essa vulnerabilidade que move praticamente todas as reações que a gente vai ver. E essa polaridade não é só teoria, não. Ela tem consequências bem reais que a gente pode medir. Dá uma olhada na diferença gritante nos pontos de ebulição. As ligações de hidrogênio, que só existem nos álcoois por causa dessa polaridade, são muito mais fortes. Elas exigem muito mais energia para serem quebradas. E é por isso que o 1-propanol ferve a quase 100 graus Celsius, enquanto os outros com massa parecida fervem bem abaixo disso. Beleza. Agora que a gente já entendeu por que as moléculas reagem, vamos conhecer os 3 protagonistas de toda a reação química: o substrato, o reagente e, claro, o solvente. Pensa assim, toda a reação tem esses 3 personagens. Entender o papel de cada um deles é o primeiro passo e o mais fundamental para a gente conseguir prever o que vai acontecer no final. E aqui vai um detalhe que muda tudo. Nem todo substrato nasce igual.
A classificação do carbono, se ele é primário, secundário ou terciário, basicamente dita o caminho que a reação vai seguir. Um haleto terciário, por exemplo, ele consegue estabilizar uma carga positiva. Isso abre portas para mecanismos que são simplesmente impossíveis para um substrato primário. Bom, agora que a gente já conhece os jogadores, tá na hora de aprender as regras do jogo. São 4 caminhos fundamentais que uma reação dessas pode seguir. O primeiro é a SN2. Pensa nela como uma emboscada, um ataque cirúrgico. O ataque acontece por trás, num passo só, tudo coordenado. O resultado é que a molécula inverte, como um guarda-chuva virando com vento. É uma reação bem rápida e direta. Já a SN1 é mais paciente. É um processo que acontece em 2 etapas. Primeiro, o grupo de saída vai embora, com calma. Aí ele forma um carbocátion. E essa estrutura intermediária, o carbocátion, é o rei da história. A estabilidade dele dita tudo o que vai acontecer depois, inclusive a chance dele se rearranjar para uma forma ainda mais estável. A E2, por sua vez, é a reação da sincronia perfeita. A base arranca um próton ao mesmo tempo em que o grupo de saída está indo embora. Tudo acontece de uma vez só, num único passo. Precisa de um alinhamento geométrico perfeito para funcionar. E por fim, a E1. Ela é tipo uma prima da SN1. O primeiro passo é idêntico, forma o carbocátion. Só que o final é diferente. Em vez de uma substituição, acontece uma eliminação, que forma a ligação dupla mais estável possível. É a famosa regra de Zaitsev em ação. Colocar as duas lado a lado ajuda a entender. A SN1 é paciente, acontece em etapas, e tudo gira em torno da estabilidade daquele intermediário. Já a SN2 é um ataque direto, rápido, e qualquer obstáculo no caminho, o tal do impedimento histérico, atrapalha muito. Certo. Então a gente tem 4 mecanismos possíveis. Como é que a gente prevê qual deles vai acontecer? Não é adivinhação de jeito nenhum. Existe um guia estratégico, um plano de 5 passos que, se a gente seguir, nos dá a resposta. E essa aqui, pessoal, é a ferramenta mais poderosa que a gente vai ver. É um checklist. Seguindo esses 5 passos, identificar o substrato, classificar o reagente, observar o solvente, checar a temperatura e aplicar as regras, a gente transforma a incerteza num processo lógico. A gente consegue prever o produto correto, sempre. Que tal a gente testar essa estratégia agora? Vamos pegar um problema clássico, daqueles que adoram aparecer em prova. O nosso desafio é o seguinte: criar um éter. A famosa síntese de Williamson é o caminho, mas ela nos dá 2 rotas possíveis. Só que só uma delas vai funcionar bem, vai dar um bom rendimento. A pergunta é, qual delas a gente deve escolher? Bom, vamos aplicar o nosso guia. Na rota 1, o substrato é um haleto secundário. O reagente é uma base forte. Opa, acendeu um alerta. Base forte com substrato secundário? A reação de eliminação, a E2, vai entrar com tudo na briga. Agora, vamos olhar a rota 2. O substrato é um haleto de metila. Pequeno, sem impedimento. Ele é o alvo perfeito para uma SN2 e o melhor, ele nem pode sofrer eliminação E2. Então, não tem nem o que discutir. A rota 2 é a melhor escolha, de longe. Ela maximiza a reação que a gente quer, a SN2, e evita a competição chata da eliminação E2. A lição aqui é clara. Para fazer um éter por Williamson, escolha sempre o caminho com o haleto menos cheio, menos impedido. Isso evita dor de cabeça com reações paralelas. E isso reforça o que a gente leu no material de base. Tudo começa com a identificação correta do substrato. É o primeiro passo, e talvez o mais importante, do nosso guia estratégico. Para fechar, aqui está um resumão, uma colinha com os macetes para resolver esses quebra-cabeças de forma rápida e precisa. SN2, pensa em ataque por trás. SN1, lembra do rearranjo de carbocátion. E2, precisa de base forte e geometria. E1, compete com SN1 e forma o alceno de Zaitsev, e por aí vai. E para deixar todo mundo pensando, imagina aquele cenário de cabo de guerra. Um substrato secundário, onde a substituição e a eliminação estão brigando feio. Qual é a única alavanca, o único botão que um químico pode apertar para forçar a vitória da eliminação? Fica a dica, a resposta está em uma das 5 etapas do nosso guia. Olha, a síntese orgânica às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Um monte de reações que parecem não se conectar. Mas e se eu dissesse que existe um mapa para navegar nisso tudo? Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos hoje. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo?
A gente olha para um monte de reagentes, vê o produto final lá longe e no meio parece que tem um abismo, um labirinto gigante. Cada caminho que se tenta parece errado e a gente volta para a estaca zero. Mas calma, hoje a gente vai achar a saída. A grande sacada aqui é pensar como se fôssemos navegadores. E claro, todo navegador precisa do quê? De um mapa. Então vamos começar a enxergar as principais funções orgânicas, álcoois, aletos, alcenos, alcinos, éteres, não como coisas isoladas, mas como destinos interligados. E daqui é o nosso mapa. Pensa nele como se fosse um mapa de metrô. Sério mesmo. Cada estação é um grupo funcional, e as linhas coloridas são as reações que levam de uma estação para outra. Com um mapa desses na mão, planejar uma síntese vira uma questão de traçar a rota mais eficiente. É claro que sim, né? Todo mapa tem suas regras de trânsito. Não adianta só saber as rotas. A gente precisa entender como elas funcionam, qual é o mecanismo por trás. E a estereoquímica, como fica? Vamos dar uma olhada nas regras de algumas das linhas mais importantes do nosso mapa. Olha só, uma das jogadas mais inteligentes em síntese é essa aqui. Transformar um álcool, que tem um grupo de saída péssimo, o OH-, num aleto de alquila. Por quê? Porque o halogênio é um grupo de saída excelente. Isso abre um leque de possibilidades, um mundo de reações de substituição e eliminação. Ok, vamos analisar essa tabela com calma. Repara bem em como a escolha do reagente muda completamente o resultado. Se a gente pegar a primeira linha, por exemplo, usar HX no álcool terciário, o caminho é CN1. E qual o resultado? Lá na última coluna, racemização, ou seja, formamos uma mistura dos dois enantiômeros. Agora pula para a terceira linha. Se o reagente muda para PBr3, mesmo num álcool secundário, a gente força o mecanismo SN2. E o que acontece? Inversão completa da configuração. Isso, pessoal, é ter o controle total do resultado estereoquímico. Beleza, outra rota fundamental, a hidratação de alcenos. Aquela ligação pi, sabe? Cheia de elétrons, é praticamente um convite para a gente adicionar uma molécula de água. Só que, como vamos ver agora, existem jeitos diferentes de fazer esse convite. E cada um leva a um resultado bem diferente. Pensa nesse slide como uma central de decisões. Se o objetivo é adicionar o álcool no carbono mais substituído, o famoso produto de Markovnikov, as duas primeiras linhas mostram as opções, ou hidratação ácida ou oximercuração. Mas e se o plano for o oposto? Se a gente quiser colocar o álcool no carbono menos substituído, o anti-Markovnikov? Aí não tem jeito. A terceira linha mostra que o caminho é a hidroboração. Isso aqui mostra o poder que a gente tem de controlar não só onde o grupo OH entra, mas também a sua orientação no espaço. Certo. Agora que já temos o nosso mapa e conhecemos as regras, vamos colocar a mão na massa. Chegou a hora de planejar a viagem, ou seja, resolver aqueles desafios de síntese que adoram aparecer em prosas. Antes de sair correndo para resolver, esse aqui é o nosso GPS. Para prever o resultado de qualquer reação, a gente segue esses 5 passos quase que religiosamente. Primeiro, olha para o substrato. É primário, secundário, terciário. Depois, analisa o reagente, o solvente e as condições, como a temperatura. Só então, com toda essa informação em mãos, a gente aplica as regras para prever qual vai ser o mecanismo e o produto final. É um passo a passo que não tem erro. Ah, um clássico de prova. Síntese de Williamson para formar éteres. Mas aqui tem uma pegadinha, uma armadilha clássica. A competição com a eliminação E2. Basicamente, a gente tem 2 formas de juntar as peças do quebra-cabeça, mas só uma delas funciona de verdade. Qual será? Vamos analisar isso aqui com cuidado. Na rota da direita, a rota ruim, a gente usa metóxido, que é uma base forte com um aleto secundário. O que acontece? O metóxido vai agir como base, arrancar um próton e... pronto! Formou um alceno por eliminação E2. Não era o que a gente queria. Agora olha a rota da esquerda, a rota boa. A gente inverte a lógica. O nucleófilo agora é mais volumoso, mas o substrato é um aleto de metila. E qual a vantagem? Ele é perfeito para SN2. E o mais importante, não tem como sofrer eliminação. Resultado, o éter que a gente queria, bonitinho. E essa é a grande lição aqui. Anota aí. Para uma síntese de Williamson dar certo, a regra de ouro é esta. O halogênio tem que estar no carbono menos substituído, o menos impedido possível. De preferência, primário ou metílico. Isso garante que a gente vai evitar a competição chata da eliminação E2. Ok, vamos subir um pouco o nível. Agora o problema tem múltiplas etapas e estereoquímica na jogada. O desafio é transformar um álcool num éter.
mas controlando a configuração final do centro quiral. Para resolver isso, a gente vai precisar conectar diferentes partes do nosso mapa de reações. Então, o primeiro passo é dar um jeito naquele grupo OH, que é um péssimo grupo de saída. Para isso, usamos o PBr3. Como a gente viu lá na nossa tabela, ele reage com álcoois secundários pelo mecanismo SN2. E o que uma reação SN2 faz no centro quiral? Exato, ela inverte a configuração. Então, o nosso R2-butanol vira S2-bromobutano. Primeiro passo concluído com sucesso. Certo. Agora, para a segunda etapa, a gente adiciona metóxido de sódio. E essa é outra reação SN2. O metóxido ataca o S2-bromobutano. E o que acontece no SN2 mesmo? Outra inversão. Isso leva a gente para o R2-metoxibutano. Mas, peraí, o desafio pediu o isômero S. O que aconteceu? Isso mostra como é fundamental planejar cada passo com atenção. Uma dupla inversão volta para a configuração original. Fica a lição. Temos que contar as inversões. Isso que a gente acabou de ver em ação é um dos conceitos mais elegantes da química orgânica, a inversão de configuração. Aquele ataque do nucleófilo por trás, que é a marca registrada da SN2, literalmente vira a geometria do centro quiral do avesso, como um guarda-chuva num vendaval. É o conceito-chave que explica por que a nossa rota de 2 etapas nos levou de volta para a estaca zero em termos de configuração. Bom, a gente viu o mapa, aprendeu as regras, até planejou algumas rotas. O objetivo final de tudo isso não é ficar decorando reação por reação. É formar navegadores confiantes, pessoas capazes de olhar para um problema e traçar qualquer rota sintética que seja necessária. E para ajudar na hora do aperto, para tomar decisões rápidas, está aqui um guia de referência. Se a gente analisa o substrato na primeira coluna e as condições na segunda, essa tabela dá uma ideia muito boa do mecanismo mais provável. É uma ferramenta super poderosa para se ter no bolso no dia da prova. Então, a mensagem final é esta. Síntese orgânica não é sobre memorização, é sobre estratégia. É sobre entender as ferramentas que a gente tem na mão, saber como e quando usar cada uma e planejar o caminho do início ao fim com lógica, com propósito. Com o mapa na mão e as regras na cabeça, aquele labirinto do começo se transforma num campo de infinitas possibilidades. A pergunta agora não é mais será que estou perdido, mas sim para onde eu quero ir agora.